Shalom, amados irmãos, mais uma exposição bíblica no seu canal Frutificai, e eu gostaria de falar hoje sobre um tema que com certeza vai falar ao seu coração, como também vai te trazer lembranças, seja de uma outra pessoa, de uma situação. Nosso tema de hoje é por que servir ao Senhor? E o nosso texto base se encontra em Malaquias, no seu capítulo 3, verso 14. Eu quero chamar você agora para poder entender esse tema de hoje, justamente porque vamos falar sobre o livro de Malaquias, vamos falar, por exemplo, dos 3 problemas que estavam acontecendo, uma crise religiosa muito grande, uma descrença grave do povo e da nação, dos sacerdotes, dos levitas. Também tinha uma crise em relação à postura sacerdotal, isso era muito grave que estava acontecendo no momento, e também tinha uma crise social, queridos. Aí eram injustiças que estavam acontecendo, eles estavam sendo oprimidos pelos babilônicos, eles estavam também um oprimindo ao outro, ninguém estava se respeitando dentro da nação, então estava realmente um caos ali no povo de Judá. Mas Malaquias, através de uma palavra que veio diretamente do trono, ela vai começar a descortinar toda essa situação e nós vamos chegar exatamente nessa pergunta: por que servir ao Senhor? Porque era exatamente a pergunta que o povo fez a Deus, mas de uma forma muito mais contundente. Eu quero que você fique comigo até o final, queridos. Essa exposição, ela veio realmente para nos confrontar. Ela veio para nos trazer uma realidade que hoje está acontecendo demais. Então nós precisamos muito ler a palavra de Deus e ter um entendimento. Mas antes de mais nada, você que está amando já a introdução desse estudo, eu quero te convidar, seja um semeador comigo, queridos. Lance a mensagem da palavra de Deus, inscrevendo-se no canal, também enviando nas suas redes sociais. Tudo isso vai fazer com que a palavra de Deus chegue a pessoas que precisam. Ajude a levar a palavra de Deus. Feito o pedido, vamos ler o texto base que diz: vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos proveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Esse é o canal Frutificai, começando agora. Eu gostaria de falar rapidamente, eu não quero aqui ficar dando uma exposição muito longa, mas eu quero aqui chegar a falar que houve um diálogo entre Deus e Malaquias para que pudesse passar para o povo, e isso aconteceu aproximadamente 200 anos depois do cativeiro. Então nós estamos falando de uma nação que era pós-cativeiro, eles tinham passado pelo momento onde eles ficaram servindo, estavam sob o jugo, e agora estavam livres. No entanto, mesmo assim os problemas continuavam. Esse povo, eles estavam tentando reconstruir o templo. E não somente isso, eles estavam tentando reconstruir o seu comércio, as suas casas, os seus bens, eles estavam tentando se estabelecer. Claro, sobretudo, o templo de Deus. Bom, mas apesar de eles terem uma liberdade religiosa, eles não tinham uma liberdade política. Porque quem governava era um governador persa. E também eles tinham que pagar um duro e pesado tributo aos persas. Então a vida dessa nação estava muito difícil, não estava fácil o que eles estavam passando naquele momento. E Deus já tinha enviado pelo menos 2 profetas para alertar esta nação. Foi Ageu e Zacarias. No entanto, Deus, então, vendo que não houve resposta a tudo que eles tinham entregue como mensagem de Deus, então Deus manda o seu último profeta, Malaquias, para que pudesse falar com esse povo. Então, queridos, eu gostaria de trazer aqui, em especial, essa pergunta que é latente, é uma pergunta que é contemporânea. Por que servir a Deus?
E essa pergunta, primeiro, é feita para as pessoas que não conhecem a Deus. Mas existe também o momento em que, depois que você já conhece o Senhor, existem momentos na sua vida, existem momentos da sua história, da sua caminhada, que você para si mesmo e fala: por que estou servindo a Deus? Por quê? Qual o sentido? Está acontecendo tanta coisa. E veja que eu vou dar toda a narrativa do que estava acontecendo em Malaquias para que a gente possa entender. Veja que Deus pacientemente ele respondia ao povo, assim como também eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa exposição. Fique comigo até o final. Queridos, no capítulo 1, nós temos aqui uma pergunta onde Deus está respondendo ao povo. Veja aí na sua Bíblia, no capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: mas vocês me perguntam, de que maneira nos amastes? O povo estava colocando em dúvida o amor de Deus, justamente porque eles estavam vivendo um momento muito difícil. Assim como eu já disse na introdução, não era um momento fácil, mas Deus, ele em contraponto, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer, ele sendo como pai, como ele estava sendo honrado? Queridos, é exatamente isso. A primeira pergunta que Deus faz em resposta a eles dizendo: cadê o amor de Deus? Porque não é isso que muitas pessoas perguntam, não é isso que muitas pessoas indagam, não é isso que as pessoas, muitas das vezes, é uma pergunta acusatória. Onde está o amor de Deus? Será que Deus não é amor? E eles estavam colocando aí, vocês perguntam, de que maneira me amastes? E aí Deus, em contraponto, diz que Ele é o pai dessa nação, mas de que forma Ele também está sendo honrado? E veja que se formos olhar no capítulo 1, verso 7, eles vão fazer uma outra pergunta. Eles vão dizer: mas de que maneira estamos desonrando o Senhor? Ou de que maneira te desonramos? Olha só a resposta à pergunta de Deus. E veja que mesmo com essa pergunta, eles tinham muitos motivos que mostravam que realmente eles não estavam adorando e honrando a Deus. Primeiro, eles estavam dizendo que a mesa do Senhor era desprezível. Em segundo plano, eles estavam levando animais cegos, animais aleijados e doentes para a oferta ao Senhor. Veja se isso não é algo que desonra aquele que o chamou. Então, muitas das vezes, eu quero aqui fazer um parêntese e chamar você agora que está atrás dessa câmera. Quantas não são as pessoas que falam: cadê o amor de Deus? Será que Deus me ama? Mas primeiro, Ele é seu pai. Você o tem honrado como um pai? E aqui nós estamos aqui com uma apostasia tremenda. Eles estavam praticamente falando mal da mesa do Senhor, dizendo que era desprezível, e o tipo de oferta que eles estavam entregando para o Senhor era resto, era animal cego, aleijado e doente. Qual é o tipo de oferta da sua vida que você tem dado ao seu Pai, o Eterno? Será que em meio à dificuldade, em meio às muitas situações que a sua vida passa, será que ainda assim você está bendizendo ao Senhor? Ou você está fazendo que nem a nação de Malaquias está aqui dizendo? Eles estavam maldizendo a mesa do Senhor, a obra do Senhor, eles estavam maldizendo. Então, eu gostaria aqui trazer o primeiro enfoque para nós entendermos por que servir ao Senhor, porque a primeira pergunta que se faz é: Deus não é amor? De que maneira o Senhor está me amando? E agora a resposta é: como você está servindo? De que maneira você está honrando a Ele? De que propósito você está bendizendo a Ele? Você está dizendo que, apesar das dificuldades, a sua vida é vitoriosa em Cristo Jesus? Vamos continuar, queridos, não podemos parar. Mas eu quero dar uma pausa aqui, queridos, e dizer para os amados que fazemos esse material com muito carinho, com muito esforço, e queremos muito a sua ajuda
para levar o evangelho para aquela pessoa que precisa. Inscreva-se e também mande para a pessoa que você ama. Eu quero agora abordar um segundo ponto muito importante, porque Deus também, ele não vai falar somente com a nação, ele também vai falar com aquelas pessoas que tinham responsabilidade dentro da nação e estavam negligenciando. Sacerdotes, levitas, e vejam, eles estavam desviando o caminho com seus ensinos. Os sacerdotes estavam ensinando de forma errada ao povo. E isso ocasionou que muitas pessoas caíssem, tanto na fé e também viessem a apostatar. Também tem o povo que estava se atrelando à nação estrangeira através do matrimônio. Eles estavam, então, pegando para si mulheres estrangeiras. Vejam que eles estavam longe do eterno. Tanto o sacerdote com seu ensino, o levita da forma que estava servindo ao Senhor, o povo, a nação, mais uma vez mostrando que eles estavam com seu coração para o seu bel prazer e não para honrar o Pai. E aí, o Senhor então vê que eles estão perguntando, eles estão indagando a Deus e veja, por que servir a Deus? E muitas das vezes nós fazemos várias perguntas ao Senhor. E agora, veja que o Senhor então, no capítulo 2, ele vai dizer que ele está cansado das indagações do povo. Na verdade, Deus estava enfadado. Isso quer dizer que, além de estar cansado, ele estava no limite de tantas perguntas, de tantas indagações. E o povo, então, no capítulo 2, verso 17, anote aí, queridos, e leia. Eles dizem, como o temos cansado? Ou seja, eles ainda perguntam, como temos cansado o Senhor? E vocês ainda perguntam quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está a justiça de Deus? Queridos, veja só, agora Deus respondendo à pergunta do povo que estava cansando o Senhor. Eles primeiro dizendo, cadê o amor de Deus? E agora eles estão dizendo, cadê a justiça de Deus? O Senhor é justo, cadê a justiça de Deus? Então, eles começam a dizer de que o Senhor se agradava. Ele olhava com bons olhos aqueles que praticavam mal e se agradavam daquelas pessoas. Queridos, isso é muito grave. Isso é algo que acontece hoje. Hoje, no nosso tempo, muitas pessoas que estão na casa do Pai, na casa do oleiro, está vendo uma situação difícil, complicada. E quando começa a indagar cadê a justiça de Deus, o seu olhar vai exatamente para aquela pessoa próspera. E aí, a pergunta que fica é, essa pessoa próspera, ela é uma pessoa que não bendiz ao Senhor, ela não tem nenhuma aliança com Deus, muito pelo contrário, blasfema, fala mal. As obras que praticam são exatamente para difamar, para tentar dissipar o povo de Deus. Tudo que ele faz, ou tudo que essa pessoa pratica, é para o mal. Mas essa pessoa é próspera. Veja que a nação está olhando aqui para os estrangeiros que tinham domínio ainda sobre eles, porque eles, apesar de estarem agora libertos da escravidão, mas eles tinham que pagar tributo. A nação que tinha ali liberto a eles era próspera, tinha prosperidade, e eles estavam tentando reconstruir, estavam tentando se reerguer. Então essa parte toca exatamente no íntimo daquela pessoa que muitas das vezes está tentando se levantar do zero. E é uma pessoa que crê no Senhor, na providência de Deus. Então eu quero falar com você hoje. Se o seu coração hoje clama por justiça, a justiça de Deus, ou até mesmo por situações dos quais você imagina
que tem uma injustiça acontecendo, saiba que Deus está vendo, queridos. Veja, Deus vai responder pacientemente a esse povo que estava longe dos princípios, longe do amor do Senhor, não estava honrando ao Senhor. Veja o que o Senhor fala no capítulo 3, verso 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores e em seus salários e oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não ter respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas calma, veja que a resposta de Deus é: eu virei a vós trazer juízo. Primeiro, queridos, a mensagem de Deus a Malaquias é: primeiro eu vou julgar a vocês. Eles serão julgados. Todos esses perversos, feiticeiros, aqueles que testemunham de forma errada, adúlteros, que juram falsamente, que oprimem órfãos e viúvas e também os trabalhadores. Entre outras coisas, ele virá sobre todos esses. Mas em primeiro lugar, ele vai vir a todos vocês. Ou seja, vocês são os primeiros que serão analisados e julgados. Então, queridos, a primeira pergunta que se tem que fazer quando há essa indagação: por que servir ao Senhor? Cadê a justiça de Deus? Onde está a justiça do Senhor? Mediante tudo o que está acontecendo. Com esse pensamento de imaginar que Deus se agrada do adúltero, se agrada daquela pessoa que pratica o mal, só porque essa pessoa é próspera. Queridos, prosperidade nessa terra não é a ausência do amor de Deus para contigo, não. Você pode não ser próspero nesta terra, mas pode ser rico do amor de Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça. E agora, nós temos que ter essa pergunta que eu faço para você nessa exposição. Primeiro, você pode ter certeza que todos a estes, ao seu redor, ao derredor e a todos aqueles que estão na sua vista, que você imagina que não tem a justiça de Deus porque escaparam por uma coisa que fez, ou essa pessoa pratica o mal, mas nada lhe acontece, essa pessoa é rica em saúde e de repente você está enfermo e não sabe o porquê. Essa pessoa tem condições para fazer tudo o que lhe vem à mente e você vive mês a mês limitadamente. Cadê a justiça? Mas imagine que o que vai acontecer como resposta de Deus é: o juízo virá. Mas em primeiro lugar, você será analisado. Você será julgado. E a pergunta é: como você tem se apresentado? Por que servir a Deus? Você tem se apresentado digno? Tem se apresentado com boas obras? Tem usado os seus lábios para bendizer ao Senhor? Você tem honrado a Deus como Pai? Essas perguntas vão ficando a cada momento que essa pergunta de por que servir ao Senhor, ela vem à tona. Eu quero agora pegar um terceiro ponto. Porque Deus vai agora fazer uma acusação muito grave e vai dizer para aquela nação que eles estavam roubando. A mim roubais. E eles então vão fazer a pergunta mais de cara limpa do mundo: em que roubamos ao Senhor? E então o Senhor vai responder: nos dízimos e ofertas. E aqui eu não vou entrar na polêmica de dizer sobre dízimos, porque não é o objetivo dessa exposição. Mas, naquele momento onde era uma aliança
do Eterno com a sua nação era assim: por obediência deveria se dar o dízimo e a oferta, porque os levitas, eles dependiam dessa oferta, e também a manutenção da casa do templo do Senhor dependia disso. Não era, queridos, a imposição simplesmente, isso daí não é uma imposição de Deus, é uma aliança de amor. É, na verdade, a chamada de Deus à sua nação por obediência. Esse é o real motivo. Então Deus, ele faz uma palavra que muitos utilizam erroneamente, mas não vou entrar nesse mérito, onde Deus pede que eles façam prova dele, de que se eles obedecessem, eles teriam sim a resposta de Deus, de que obedecendo a ele, eles seriam abençoados e prósperos. Mas não para por aí. Tem um quarto ponto ainda. E eu quero aqui trazer a você, eu sei que você deve estar ainda se perguntando por que servir ao Senhor. E a gente ainda não chegou no texto base, mas esse texto base é a chave de ouro. Veja, agora a pergunta que é feita por gerações. Deus fala então que aquela nação estava falando de forma dura contra o Senhor. E eles estavam falando coisas horrendas. E eles vão perguntar de novo: o que temos falado contra ti? E aí Deus responde: inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Inútil é servir ao Senhor. Que palavra dura, meu querido. Que palavra horrível. Em segundo lugar, o que ganhamos em servir ao Senhor? E agora eu quero abrir aqui um parêntese, exatamente porque o olhar do povo em relação à prosperidade das nações, principalmente aquelas que não tinham nenhuma aliança com Deus, a dúvida que já tinha brotado no coração de todo aquele povo, a apostasia que estava praticamente enraizada nas mentes daquele povo, eles agora eles usam dois termos. Primeiro, inútil servir a Deus. E depois fala, o que ganhamos? E essa pergunta nos leva exatamente a nós fazermos agora uma análise final, queridos. Por que servir ao Senhor? Para você, meu amado, você acha, como povo que ali Malaquias estava então pregando e entregando a mensagem, você acha que é inútil servir ao Senhor? E você tem o pensamento, que ganho eu guardando os preceitos de Deus? Você acha que para servir a Deus você tem que ganhar algo? A vida eterna, o gozo eterno, não é o suficiente? A paz que só Ele pode lhe dar não é suficiente? A garantia de que hoje o Espírito Santo, Ele pode estar ao seu lado, te consolando, estando ao seu lado, te lembrando nos momentos de aflição de tudo que Ele pode fazer e faz por você. Isso não é suficiente, querido. O que ganhamos em guardar os seus preceitos? Ser cristão hoje quer dizer temos que ganhar algo? Ser cristão hoje quer dizer que nós temos que ter uma prosperidade acima da média? Eu não estou aqui defendendo linha de que cristão não tem que ter bem. Entenda. Mas o que eles estavam falando para Deus era o que ganhamos em guardar os seus preceitos, os seus mandamentos, o que ganhamos. E antes eles ainda falam inútil servir a Deus, inútil servir ao Senhor. Por que servir ao Senhor, querido?
Por que você serve ao Senhor? Será que atrás dessa pergunta tem uma resposta intrínseca no seu coração, no qual você ainda não descobriu? Será que você ainda imagina de que o mundo, esse mundo que você vive hoje, ele deve se curvar porque hoje você é um cristão? Ou será que, independente das circunstâncias, você tem que adorar a Deus não porque Ele te proporciona algo, mas sim porque Ele é Deus e Ele te ama e Ele é teu Pai? Por que servir ao Senhor? Eu quero dizer a ti que essa pergunta, ela tem que ficar bem no seu coração gravada. E a resposta, com certeza, ela tem que ser feita de forma honesta, verdadeira, porque senão, querido, você vai estar perdendo tempo. Se você imagina, se você se faz essa pergunta e não tem resposta, tem algo errado. Aquela nação perguntava a Deus: por quê que eu guardo os seus preceitos? O que eu ganho com isso? Qual é o proveito que eu tiro disso? Eu peço que o Senhor lhe dê a paz e que, assim como Malaquias foi levantado pelo Senhor para ser o profeta, para alertar, assim como Ageu anteriormente, assim como Zacarias anteriormente também foi. E hoje existem os mensageiros, não tem mais os profetas, mas tem os mensageiros, aqueles que levam a palavra de Deus, aqueles que vão levar a você o entendimento da palavra. Pense e que o Senhor lhe dê a paz, em nome de Jesus.